só o animal morria. No culto deles só o vinho era ofertado. No culto deles só o azeite era ofertado. Qual o problema disso, pastor? O problema é que o coração dele entrava de um jeito e saía da mesma maneira. Mas eles entendiam, está tudo bem, porque não está faltando nada. Então amanhã é o dia de ir ao templo. Eles sim ofertavam e achava que Deus estava batendo palma para eles, mas o coração deles estava da mesma maneira. Era aquele formalismo terrível. Aí Deus olha lá do céu e diz: já que eles têm só formalismo, eu vou privar eles até disso. O que eles precisam para fazer um culto? Eles precisam de trigo, então eu vou tirar o trigo. Ô glória! Eles precisam para fazer Ô glória! culto? Aleluia! Eles precisam de sacrificar o animal, então eu vou tirar os animais. O que eles precisam para fazer o culto? Eles precisam de vinho, então eu vou tirar o vinho. Deus priva eles do formalismo. Veja bem, Deus não tira condições de alguém adorar, mas às vezes Deus tira, corta o formalismo. Era Deus dizendo a Israel: eu estou cansado disso. Quem sofre por vocês são os animais que são sacrificados, mas o coração de vocês está longe de mim, porque estava tudo bem para eles, porque eles entendiam que a bênção de Deus era simples, a aprovação de Deus era o fato deles plantarem e colherem. Mas há um grande risco de confundirmos a bênção, a provisão com a aprovação. Deus às vezes provê até para aquele que está afastado. Deus às vezes provê até para aquele que está desviado, mas Deus não aprova. Às vezes corre um risco de alguém pensar: eu estou tão abençoado, Deus está aprovando. Não, nem sempre é a aprovação de Deus, muitas das vezes é misericórdia. Aí Deus convoca o exército. Sim, Deus tem alguns exércitos. O primeiro exército é o exército de anjos. O segundo exército é o exército de Israel. O terceiro exército é o exército da natureza: o sol, a lua, os animais. O quarto exército é o exército, a igreja. Então Deus convoca o seu exército. Uma nuvem de gafanhotos começa a passar em cima da plantação e começa a devastar, começa a devorar tudo, começa a destruir tudo. Aí Joel fala para os mais velhos: vocês já viram algo semelhante? E eles dizem: nunca vimos isso, Joel. Sim, então agora vocês precisam chorar. Aí Joel sai de onde eles estão e procura os ébrios. Quem eram os ébrios? Eram os beberrões que só se preocupavam com vinho. E ele vai até os ébrios e diz: vocês não têm mais por que sorrir, porque até o vinho Deus tirou da mesa de vocês. Vocês também precisam chorar. Aí Joel vai até os lavradores, os homens que pegavam dinheiro, investiam no campo, plantavam, colhiam. E Deus usa Joel para dizer a eles: cadê aquilo que você plantou? O gafanhoto comeu, o gafanhoto destruiu. Sim, vocês também precisam se envergonhar e chorar. Agora Joel vai lá no templo, procura o sacerdote, procura o ajudante do sacerdote, procura todo mundo que trabalha no templo. E Joel diz: agora vocês têm que abaixar a porta, porque não tem mais sacrifício para vocês adorarem. Vocês precisam abaixar a porta do templo, porque não tem mais nada para oferecer ao Senhor. Sim, não tem mais nada, porque eles só ofereciam aquilo que a terra dava. Era o mantimento, era o cereal. O coração deles eles não ofereciam. Então se acabou o cereal, não tem mais o que oferecer. E ele diz aos sacerdotes: vocês também precisam chorar, vocês também precisam se arrepender, vocês também precisam se humilhar. Por quê? Porque Deus quebrou o formalismo. Deus não tem problema nenhum em quebrar o formalismo. Às vezes Deus faz os negócios meio estranhos. Sim, é para nos tirar da zona de conforto e nos mostrar que a vida com Ele não é uma rotina, não é uma rotação, mas é uma novidade de vida. Todos os dias, dia de domingo, dia de segunda, dia de terça, dia de quarta, o Senhor me chamou e o Senhor te chamou para uma novidade de vida, para uma vida em vida com abundância.
Oh, glória, Aí aleluia. Deus começa a privar o povo. O povo que ia no templo já não tem mais por que ir, porque está fechado. O povo que ia no bar também não tem mais por que ir, porque não há mais vinho. O povo que plantava e negociava não tinha mais por que fazer, porque a terra foi destruída. A terra foi envergonhada. Só que Deus, Ele continua fazendo a obra. E antes que alguém se levantasse e dissesse, foi o diabo que enviou esses gafanhotos. Aí Deus levanta para Joel e diz: eu enviei o meu exército. Aleluia. É Deus dizendo, até o diabo foi pego de surpresa. Quem enviou esse exército para destruir foi eu. Por que Deus faz isso, pastor? Porque eles estavam apegados mais nas coisas do que apegados em Deus. Porque eles preferiam mais as coisas do que Deus. Meus amados irmãos, eu não tenho receio nenhum de dizer que está no tempo de começarmos a pedir para o Senhor tirar de nós e afastar das nossas vidas tudo aquilo que afasta dele, qualquer tipo de relacionamento, em nome do Senhor Jesus Cristo, que me afaste e te afasta dele. A minha oração essa noite para que ele quebre qualquer tipo de relacionamento, seja de amizade, seja comercial, mas que nos afasta dele. Ele, com a tesoura do céu essa noite, ele vai cortar, ele vai cortar, ele vai cortar, e não tem quem vai emendar depois. Oh, glória, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Só que Deus faz isso com a nação de Israel, e a nação de Israel é amada por Deus. Nós já vimos Deus usando Isaías para dizer: ó Israel, bichinho de Jacó. Israel foi chamado para ser exemplo entre as nações. Israel é o povo querido por Deus. E por ser querido, Deus está transformando, está renovando e está limpando. Às vezes vivemos algumas coisas e pensamos: Deus está fazendo isso porque Ele quer ser duro comigo. Mas Ele está fazendo isso justamente porque Ele nos ama. E Deus agora está esvaziando o celeiro de Israel, porque eles estavam vivendo uma prosperidade antes disso, ao ponto de se esquecerem de Deus. Nós temos um costume, nós pentecostais, de chamar tudo é uma bênção. Mas se essa tal bênção te afasta de Deus, ela é uma maldição, não é uma bênção. Bênção nenhuma vai me afastar e vai te afastar de Deus. É verdade. Porque as bênçãos do Senhor são que enriquecem e não acrescentam dores. Aí só que a terra não fica por isso. Por quê? Eles perderam a plantação, mas eles tinham os recursos. E qualquer pessoa que plantava sabia: já que o gafanhoto levou, sabe o que eu faço? Eu vou e planto de novo. Mas tem um porém. Deus queima a terra. Deus machuca a terra. A terra agora fica imprópria para cultivo. A terra foi queimada, uma grande seca. Se o plantador ele olha para a terra, ele vê ela toda rachada, porque Deus queimou a terra. Então, aquele que plantava, o lavrador, ele olhava para dentro de casa e falou: se a terra estivesse boa, eu plantaria novamente. Só que Deus zerou as opções deles. Deus tirou qualquer tipo de opção dele. Ou eles voltavam para Deus agora, ou eles seriam aniquilados pela fome. Deus foi tirando as opções dele. Às vezes Deus faz isso com o teu povo. Ele vai tirando as opções para entendermos que a nossa força, a nossa confiança não está na provisão, está no provedor. Porque a provisão vem
e vai, mas o provedor continua. Você lembra de Elias, quando Deus mandou para que ele fosse para junto de um ribeiro, provisão para ele não morrer de fome e sede. Aí o ribeiro seca, aí Deus fala: vai até a casa de uma viúva, porque ela vai te sustentar. Sabe o que é isso? Provisão vem e vai, porta abre e fecha, porta abre e fecha. Mas a confiança da igreja não está só na provisão, a confiança da igreja está no provedor. Mas pastor, a porta se fechou, mas o provedor ainda é o mesmo. Ele abre porta onde não tem porta. Mas pastor, a situação do país é complicada, mas o provedor ainda é o mesmo, e ele está sentado em altíssimo trono. Oh, glória, aleluia. Fugindo o controle dele. Eu quero, como servo do Senhor nessa congregação, te dizer que a sua casa continua na garantia, não na provisão, mas no provedor. Talvez alguém olhando para você e diz: a porta se fechou, acabou, a provisão foi embora. Mas eu quero te dizer, como servo do Senhor, você tem um Deus do céu que você pode levantar a mão e dizer: mas o meu provedor continua assentado e o alto e sublime trono. Oh, glória, aleluia. Aí ele diz: e eis que vem aí o grande e terrível dia do Senhor. Você imagina um pai de família que trabalha daquilo que planta, ele perde tudo aquilo que plantou, ele perde os seus recursos, perde o seu emprego, não tem com o que plantar. Aí o profeta diz: vem aí um dia terrível. O profeta Joel agora estava ilustrando e apontando para o dia da vingança, o dia da ira do Senhor. E o texto, eu não quero me adeter aqui, porque eu quero prosseguir, e temos a Santa Ceia para ministrar. Quando chega no capítulo 2, no versículo 12, o texto diz assim: ainda assim, agora mesmo, não é amanhã, não é semana que vem, não é mês que vem, é agora mesmo, diz quem? Diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com choro, jejum e pranto. Meus amados irmãos, Deus está dando a receita. Vocês querem voltar a viver? Passe a colocar o joelho no chão. Vocês querem voltar a viver? Volte ao primeiro amor. Vocês querem voltar a viver? Coloque novamente a sua confiança no Senhor. Há um segredo da igreja mesmo. Não precisamos de inovações, não precisamos de invenções. Qual o segredo para as coisas voltarem a andar? Qual o segredo para a glória descer? É colocar o joelho no chão, a cara no pó. O que falta em nossos dias não são escolas teológicas, e isso é muito bom, isso é necessário. O que não falta em nossos dias são pessoas que cantam. O que não falta em nossos dias são pessoas que pregam. O que não falta em nossos dias é congresso, é monte, é vigília. Mas o que falta é o desejo de colocar a cara no chão, e o joelho lá, e só sair de lá quando sentir a glória, e só sair de lá quando sentir a presença de Deus. Precisamos voltar ao primeiro amor todos os dias. Glória, aleluia. Existe uma possibilidade de estarmos na igreja todos os cultos, trabalhar para Deus, servir para Deus e não viver com Deus. É melhor que não soubéssemos cantar, é melhor que não soubéssemos pregar, mas fôssemos cheios da presença de Deus. Eu estava me lembrando hoje, há uns 12 anos atrás, por aí, eu estava pregando em uma congregação do nosso setor, e naquele dia eu estava conversando com alguns jovens lá, e eu disse para eles, eu deveria ter uns 18 anos, 19 anos, por aí, eu disse para eles que algo estava me incomodando, porque eu estava pregando, estava dando aula, estava isso, aquilo, mas não sentia a presença de Deus. Pastor, qual é a receita disso? É se converter de novo, não há outra receita. Precisamos dia após dia se arrepender, até mesmo dos nossos arrependimentos. Oh, glória, aleluia, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Às vezes queremos achar culpados para isso, queremos acharmos culpados para aquilo, mas é culpa do nosso joelho que não toca mais no chão. Não aconteceu por conta disso, por conta daquilo, por conta do outro, mas é culpa dos nossos joelhos que não amam mais o chão. Mas em nome do Senhor Jesus, começando pelo pastor da igreja, o meu joelho
povo se afastou, Joel? Se afastou. Mas eu vou dar uma receita. Ninguém está tão perdido que não possa ser alcançado. Saiba disso. O que é a receita? Voltar a fazer aquilo que fazia antes. É verdade. Ainda no tempo, levar o animal. Não chega disso. Qual é? Você lembra, Joel? Estou ilustrando. Quando você passava na frente do templo, tinha algum sacerdote que estava lá e rasgava suas vestes, e alguém que passava do outro lado da rua apontava o dedo e dizia: esse homem é crente. Lembra, Senhor, isso é normal. Fala para eles, esquecerem isso daí. Deixa esse negócio de rasgar vestes, porque é muito formalismo. Eles precisam rasgar o coração. Não é que ele precisa abrir, porque normalmente quando você pede para o seu filho, abre esse pacote, ele vai lá e rasga, você entende que ele está com pressa. Rasgar não existe um cuidado, é uma pressa para que logo algo seja aberto. Deus não disse para eles: abra o coração. Deus disse para eles: rasga o coração, é hoje, é pressa. Não vou esperar tal dia para servir o Senhor, vou esperar tal dia para me derramar. O tempo vai chegar, não existe essa de tempo, o tempo é hoje. O tempo é agora. Ele está dizendo: rasga o vosso coração. Sabe por quê? Porque hoje é domingo e tem jovens espalhados nos estádios de futebol, rasgando o coração pelos seus times. Tem jovens rasgando o coração pelas drogas, jovens rasgando o coração pelo álcool, jovens rasgando o coração pelos vícios. Mas a igreja precisa rasgar o coração diante de Deus. A Bíblia diz assim, que o rei Asa ia à guerra, e logo quando ele vê o etíope, rei Asa tinha 300 mil homens. Quantos homens? 300. Está vindo o rei Zerá com toda a Etiópia. A Etiópia tinha 1.300.000 homens. O rei Asa olha aquilo, fica espantado. Aí o rei Asa vai para o secreto, coloca o joelho no chão e diz: Senhor, na batalha do forte contra o fraco, na batalha do grande contra o pequeno, só o Senhor pode nos livrar. A Bíblia diz que naquele mesmo dia, o Senhor colocou 1.300.000 homens para correr, porque o rei Asa voltou ao Senhor com todo o seu coração. Você se lembra do rei Josafá quando ia lutar? E o rei Josafá estava com medo porque o inimigo era mais forte. Aí Deus toma um homem no meio da congregação por nome Jaziel. Jaziel se levanta para dizer: rei Josafá, nesta peleja não tereis de pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. O rei Josafá prepara para a batalha, coloca na frente os músicos, e agora está vindo os inimigos, e o rei Josafá à frente dizendo: grande é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Os inimigos vão morrendo, e ele dizendo: grande é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Os inimigos vão ao chão, porque um homem decidiu se voltar ao Senhor. E nesta noite, esse homem pode ser eu, esta mulher pode ser você. O que eu preciso, pastor? Você nem precisa saber falar direito a paz do Senhor, mas o seu coração se voltar ao Senhor, ele envia anjos, ele guarda, ele livra, ele liberta, ele transforma. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! O negócio é voltar ao Senhor. Jeremias olha para